Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. Como de costume, é aquela recomendação básica de você ouvir os áudios anteriores, pois eles trazem uma mensagem, trazem conteúdos bíblicos que vão te ajudar a refletir e a pensar um pouquinho melhor sobre a vontade do Senhor e tudo que ele nos diz através da Bíblia. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. O tema dessa semana é eleição e o episódio de hoje é Cristo na política. O trecho que eu vou utilizar para nossa reflexão se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 7 a 11, que diz o seguinte: Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado muito maior. Essa versão que eu li, a versão NVI, e traz essa mensagem nesse sentido. Quando a gente fala de política, olhando para esse cenário, você pode ver que Jesus nem responde aos políticos. Mas diante de todos os outros momentos, com sacerdotes e tudo mais, ele interage sim, ele coloca algumas situações, ele inclusive faz um milagre, ou colocando de volta a orelha do servo de um sacerdote, se você ler alguns capítulos para trás. Qualquer dúvida que tiver também pode chamar um dos irmãos para a gente comentar e explicar para você melhor qualquer ponto de dúvida. Mas voltando ao contexto, aqui a gente encontra Jesus diante de um líder político que Roma dominava Israel, Jerusalém, enfim, vários outros territórios eram dominados por Roma. O Império Romano tinha uma força militar muito grande. Dito isso, a gente consegue identificar o seguinte: o poder político de Roma era o seguinte, eles não vinham e destruíam tudo. O que eles faziam? Eles viam, tiravam o poder, ou seja, os governantes daquela terra, assumiam o poder como governo e cobravam impostos das pessoas, por isso que Roma enriqueceu da forma que enriqueceu. Quando Pilatos, que era tinha um cargo ali naquela região, era como se fosse um governador hoje, era um político, ele cobrava os impostos, ele interagia, era responsável pelo resultado daquela área e prestava contas ao Império Romano. Era essa a função de Pilatos. E Pilatos recebeu do povo local a seguinte informação, que pela lei daquele povo, o Jesus tinha que morrer por ter se declarado filho de Deus. Pilatos ficou com medo porque ele temia duas coisas. O temor dele era político. Era o temor do seguinte, dele não matar Jesus, porque ele não via crime em Jesus, olhando do ponto de vista dele como governador, mas ele também tinha um medo de uma rebelião. Ele tinha medo de matar um inocente ou de sofrer uma rebelião e ter que prestar contas a Roma, que a área que ele era responsável se rebelou. Então, por conta disso, a política, de alguma forma, colocou Barrabás em liberdade, pois era uma determinação do povo, por assim se dizer. E o povo tem hoje, no formato que a gente encontra, o povo judeu, no caso, né? Tem esse formato até hoje de ter um líder ou coisa desse tipo. O Estado, como uma instituição, tem que ter um líder, porque o próprio povo pede. O povo pediu, inclusive, antes de Davi teve o rei Saul, e o povo de Deus pediu um governante. Deus assim o fez, porque o povo pediu. Resumindo, o povo tem o governante que merece. Quanto mais pensando na situação específica humana, a gente acaba cometendo alguns erros, inclusive na questão eleitiva, né? Na questão de eleição. Quando a gente olha para o âmbito espiritual, a gente vê que Jesus não quer se envolver com política. Jesus vem no âmbito espiritual. Política é coisa de homens e homens tratam com homens. E aquilo que pertence a Deus, nós tratamos com Deus através de Jesus Cristo. Jesus não se coloca, a única frase que ele profere a Pilatos é exclusivamente dizer que o poder de Pilatos ali que ele tem, naquele momento, foi dado por Deus.
Então a gente entende que a política daquela época, apesar de ser bem parecida com a política de hoje, é jogo de interesses dos políticos. Não estou falando de política em si, nem de um político A, nem de um político B. Estou dizendo que a política em si tem esse formato. Por esse motivo, nós, cristãos, nós votamos sim, porque devemos cumprir a lei. E a lei brasileira diz que a partir dos 18 anos é obrigatório a votar. Mas a partir dos 16 você pode ter título e não votar. Então, nós, como cristãos, cumprimos a lei e votamos. Agora, qual candidato da sua preferência vai de você ou da pessoa, enfim. Isso não diz respeito ao cristianismo, mas Cristo em si não se envolve na política. E se de repente aparece um candidato que se diz cristão, a gente não pode dizer quem pertence a Cristo ou não, senão o próprio Cristo. Mas a gente pode dizer que Cristo não se envolve na política. Cristo faz a parte dele voltada para 100% no âmbito espiritual. E nós, como cristãos, temos esse desafio de conseguir equilibrar o pensamento que a gente tem em relação ao âmbito político, mas principalmente com os olhos voltados e fitos naquilo que é espiritual incorruptível. Ou seja, pense com calma, não tome decisões precipitadas, não fale coisas que de repente pode te colocar em uma situação complicada com pessoas que você ama, inclusive, porque isso não quer dizer absolutamente nada a não ser o momento. Essa eleição vale uma coisa, daqui 4 anos serão outros cenários. Então, temos muito tempo para se pensar e aprender a respeito. Mas se você pensar como cristão e voltar o seu pensamento para o alto, certamente Deus vai te conduzir naquilo que vai ser melhor para você, para o seu país, para a sua cidade, para a sua região e assim sucessivamente. Lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.